Olá, estamos começando mais um programa Identidade. Hoje eu vou entrevistar o vereador, vou até olhar no papel, Norberto Alves Júnior, para não errar, 44 anos. Sabe quem é Norberto? Zezinho do Bugio. Isso. Né? As pessoas ficam perguntando logo, por que Zezinho, um nome tão bonito, Norberto, porque Zezinho? Obrigado. Todo mundo já culpa logo a mãe, mas eu tenho certeza que ele deve ter uma versão mais ampla. Por que Zezinho? Segundo a minha mãe, boa tarde, né? A minha mãe sempre me falou que no meu batistério tem José Norberto Alves Júnior, né? Porque ela queria que fosse José Norberto Alves Júnior. É. Mas o meu pai preferiu que fosse Norberto Alves. E o Zezinho, eu acredito que seja da minha mãe mesmo. Aí ficou na repetição do dia a dia, Zezinho, né? Zezinho, e isso aí veio de infância, todos me conhecem como Zezinho, né? Alguém lhe chama de Norberto? Quem estudou comigo, alguns professores me chamam de Norberto, alguns policiais me chamam de Norberto, mas a maioria geralmente é quem sabe que meu nome é Norberto Alves Júnior. Ele já disse que era policial militar, né? Isso. Norberto, alguns policiais chamavam. Antes de falar disso, vamos deixar lá para o segundo tempo. Vamos falar um pouquinho da sua infância. Eu vejo aqui no script da nossa produção que sua história de vida começa em Pacatuba. Isso. Alguém da sua família é de lá, papai Isso. ou mamãe? Meu pai é de Pacatuba, a minha mãe é de um povoado de Neópolis, chamado Mussuípe. Uhum. Né? São municípios vizinhos, né? São próximos, né? São próximos. Quase vizinhos. Quase vizinhos. É aquela região ribeirinha. É verdade. E meu pai e minha mãe se conheceram numa festa do Matuto, do casamento do Matuto, lá na Estiva do Raposo, que é município de Pacatuba, e acho que se encantaram, né? Naquela época, né? E meu pai hoje é falecido, mas foi daí que surgiu essa união do meu pai e a minha mãe, e nasceu desse fruto 3 filhos, que sou eu, Norberto Alves Júnior, a minha irmã Luciedna Pinheiro Alves e o Gleidson Alves, que é o meu irmão mais novo. Alguém deve estar perguntando, mas Zezinho do Bugio, nós vamos explicar essa história do Bugio daqui a pouquinho, porque a gente tem que conhecer toda a essência do vereador, que a gente conhece a história do Bugio, Zezinho militar, mas tem muita coisa bonita. Seus pais também viajaram para fora de Sergipe, e você foi para onde? Isso na década de 70, e em 1973, meu pai e minha mãe, tentando uma vida melhor, pelas como todo nordestino, foram, né? Para São Paulo, onde meu tio, que é irmão da minha mãe, já tinha moradia em São Paulo. E a minha mãe e o meu pai, eles foram trabalhar, meu pai cabeleireiro, né, como na época se chamava de barbeiro. Barbeiro na época, né? Com muita honra. Era barbeiro que eu tenho. porque errava muito o corte, porque era tradicional, né? O tradicional, né? Da época, cotidiano, chamava-se de barbeiro. Na época era barbeiro. Isso é para tirar onda, porque hoje barbeiro é aquele que erra no volante e que erra no corte. Né? Mas... E com todo aquele esforço dos meus pais, em 1977, retornamos para Aracaju, onde nós nos instalamos no Agamenon Magalhães. Passou pelo Agamenon. Moramos no Agamenon Magalhães. E em 78 foi quando minha mãe teve a felicidade de ganhar uma casa, né? Que eu tenho certeza que hoje muitos aracajuanos e sergipanos, o sonho é ter sua casa própria. E nos mudamos definitivamente para o conjunto Assis Chateaubriand, que se chama o Bugio. Antes de falar do Bugio e antes de trazer essa realidade sergipana, o que São Paulo representou na sua vida? Porque há quem diga que São Paulo é uma lição de vida para todos, né? Dizem que até todo cidadão devia passar por São Paulo, até porque o nordestino construiu São Paulo, né? Isso. O que tu aprendeu em São Paulo? Era criança, né? Eu tenho vagas lembranças dessa passagem da minha família em São Paulo. Eu lembro muito pouco, mas... Mas o lado lúdico, né? Eu não tenho lembranças... Brincava de quê na época? Eu sei que muito pouco, eu lembro muito pouco, Ivaldo. De 73 até 77, né? Eu tinha um aninho quando fui para São Paulo, então eu lembro muito pouco. Só de uma madeira mesmo, sua vida começou, foi em Sergipe. Sergipe, Aracaju. Bugio, Agamenon, vamos primeiro para o Agamenon, para o Bugio. Ali foi sua vida, sua infância? Na infância nós morávamos na rua Mato Grosso, né? Passamos, acho que de 77 ao final de 78,
entre a Rua Mato Grosso e aquele bairro ali chamado Egito. Na época chamava Egito? Aquela região ali chamava Egito, né? Que fica depois da Rua Mato Grosso, sentido ao Tamandaré. E nós morávamos na Rua Mato Grosso, depois fomos para uma Hoje casa... ninguém fala mais Egito. Não ali, fala né? mais Egito. Depois fomos para essa casa no Tamandaré, ali próximo ao Princesa Isabel. E de lá fomos, em definitivo, para o conjunto Bugio. E o bugio? O bugio, eu acho que representa muito para você, O né? bugio Que é o Assis Chateaubriand. Assis A gente fala Chateaubriand, bugio porque eu gosto muito de respeitar aquilo que as pessoas falam, né? Não é pejorativo. Não é Bugio pejorativo. é uma coisa gostosa. Bugio, se eu puder falar aqui um pouco do que é o Bugio. O Bugio era um sítio, né? Aquela região toda ali era um sítio que tinha muitos pés de coqueiro, mangaba na época. E existia uma espécie de macaco que foi disseminada aqui nessa região chamada Bugio. E por ter essa grande quantidade dessa espécie de macaco, ficou esse apelido, né? denominou Bugio, exatamente. E depois que virou Assis Chateaubriand. Mas ali você, na época, brincava de que... Porque era muito lúdico aquela época, né? A minha infância, gostaria muito que as crianças de verdade. hoje tivessem a infância que nós tivemos. Inocentes. Nossos heróis eram outros. Nós brincávamos sempre se espelhando no Zico, quem gostava do futebol. Os nossos heróis eram o Superman, era o Capitão América. Tem até o Zorro da época. O Zorro, exatamente. Nossos heróis eram diferentes. E hoje a gente vê essa juventude aí sem foco, né? Nesse perigo, nessa, vamos dizer, essa acessibilidade imensa das drogas. E nós não tínhamos essa acessibilidade, nós não tínhamos a liberdade, mas nós tínhamos a inocência e aquele prazer de ser criança, de brincarmos de bola de gude, de pipa, de peão. Uma bola feita de pano, né? Pano, porque as condições não eram as melhores, né? Aqueles que sempre podiam comprar uma bola, era o bola dono. na época era caro, hoje nem tanto. Era né? dente de leite, canarinho, mas ali era o dono das peladas que nós chamávamos na época. Mas a vida foi assim, foi muito prazerosa. Você falou em pelada. Eu me lembro aquela história. A bola na época era tão difícil, importante, que o dono da bola, quando queria acabar o jogo, tomava. Era o dono, eu falei, era o dono Levava, né? Levava a bola e acabava o jogo. E você era que tipo de jogador nas peladas? Eu jogava, assim, modesta parte, eu joguei bola aqui, eu joguei no juvenil do Vasco Esporte Clube aqui de Aracaju. Fui campeão. Não era bobo na bola. Não, fui campeão ainda, juvenil, nós somos campeões juvenis. Mas a bola aqui é dura, é difícil. Né? O futebol sergipano não é a bola. Sim, o parece de cimento aqui é o futebol sergipano. São os dirigentes que estão à frente do futebol sergipano, que estão ainda não acredita na base, naquela coisa. Eu tenho um sonho, e eu quero ainda participar desse sonho de uma forma mais concreta. Você vai falar disso no terceiro tempo do bom, programa. Já deu gancho. Tá bem. Mas antes de você abordar isso, eu vou trazer um depoimento de uma pessoa que você conhece, mas eu lhe asseguro que ela lhe conhece muito mais. Dona Maria José. Fala, Dona Maria. Ah, filho, deixa eu falar para você o quanto eu te amo, o quanto a sua família te ama e que se seu pai estivesse aqui, seria o seu orgulho. E você também, o orgulho do meu marido, que você sempre foi. Como filho, Zezinho foi excelente. Desde pequenininho que ele foi um filho maravilhoso. Minha vida mais foi no Hospital São Lucas, trabalhando como auxiliar de enfermagem. Nas minhas 36 horas de trabalho, meu filho ficava em casa, tomando conta da casa, dos irmãos. E cuidando de mim, quando eu chegava, tinha sempre o cuscuzinho feito. E a casa arrumadinha, porque ele sempre gostou de uma casa limpa. Então, como criança, ele foi uma criança maravilhosa. E como policial, eu posso dizer, também é motivo de orgulho para mim. Uma vez eu cheguei no centro cirúrgico, ele trabalhava no CPTran, e o anestesista, o doutor Enedino, chegou para mim e falou assim: mas você tem filho na polícia? Falei, tenho sim. Ele falou, então se orgulhe da educação que você deu a seu filho, porque um policial com educação, como eu vi, naquele policial agora de manhã,
é impossível. Tenho certeza que é seu filho, porque quando ele sorriu, eu vi seu sorriso. Você sempre se mostrou filho presente, sempre se fez filho presente, irmão presente. Você é o filho que toda mãe gostaria de ter. É o filho que muita mãe gostaria de ter e não tem. Mas eu só quero dizer para você, meu filho, te amo muito e agradeço muito a Deus, o nosso Criador, por fazer você o meu filho. Pois é, Dona Maria José castigou na emoção. Norberto Zezinho do Bugio. Mãe, tem verdade, tem emoção. A importância de Dona Maria na sua vida. Fala a verdade, aguenta coração. A minha mãe é tudo, né? A minha mãe é quem? Foi quem deu a linha de caminhar? Não tem o que falar, né? Não, mas eu vou falar. Vai falar e não assim, é só. Você é forte. E não é só minha mãe. A minha mãe foi decisiva e muito importante nessa minha trajetória política. Em 2014 aconteceu um fato que me marcou muito, né? É possível tornar público esse fato? É possível, sim. Eu, por apoiar outro grupo político, Sim. eu fui preso. Uhum. É porque o regimento, né, da polícia é duro com isso, mas, né? mas faz E qual era a parte, palavra né? da mãe? Não, e eu por ter sido preso, me deu outro tipo de notoriedade no meu bairro, né? Uhum. E eu sempre conversava com minha mãe e alguns amigos depois dessa prisão, eles falavam para mim que eu não poderia fazer mais do que eu teria feito pelas pessoas, né? Bem aquelas opiniões, você exagerou, não devia ser assim, né? Não é nem assim, Valdo, era mais da seguinte forma. Poxa, você faz sempre pelas pessoas, você está colocando todo mundo na Câmara, na Assembleia, por que você não é o nosso candidato? Houve então aquele você clamor. O cara, né? E Sua mãe dizia isso? Não, a minha mãe já veio de outra parte. Em 2016, em abril de 2016, eu sentei com a minha mãe e perguntei a ela o que eu deveria fazer da minha vida. Quer ver, ó, um rapagão perguntando à mamãe o que fazer da vida. Mas enquanto a minha mãe estiver viva, ela é quem é a minha conselheira e quem decide muitas coisas. Se a minha mãe chegar para mim e pedir que eu saia daqui, eu saio. Aí o que foi, olha aí, primeira mão, o que é que a mamãe disse? E eu perguntei para ela qual era a decisão que eu deveria tomar, por eu estar, na época eu tinha feito o TAF da Força Nacional, porque eu ia para a Força Nacional, e fiquei naquela dúvida. Mãe, vou para a Força Nacional ou saio candidato, ou saio candidato a vereador? Aí ela perguntou a mim, assim, as palavras foram essas. Você reza? Eu disse, às vezes eu faço a minha oração, né? Faço a minha oração. Ela disse, então você, antes de dormir, faça a sua oração e peça que Deus lhe dê o discernimento. Os sinais, né? Do que você vai ser. E amanhã você decide. E no outro dia eu acordei, fui à minha mãe e disse que iria seguir, tentar representar o povo, né? Trazer uma melhora para a nossa região, para o nosso bairro. O clarão veio à noite. Veio de manhã, né? Esse assunto político já puxou para o último bloco. É que assim, uma coisa vai puxando outra e a gente vai escalando. Vamos dar um intervalozinho para você respirar, porque a emoção é forte. O programa Identidade vai para um intervalo rápido, mas a gente volta com esse bate-papo gostoso com o Zezinho do Bugio. É rapidinho. Estamos de volta com o programa Identidade, entrevistando Norberto Zezinho do Bugio. Esse vereador que tem uma história bonita, já nos contou no primeiro bloco uma história de infância gostosa de ouvir. Claro que quem vivenciou não foi fácil, mas para a gente é gostoso saber as glórias, as vitórias. E você me chamou a atenção por dois ganchos que jornalista, na linguagem jornalista fala-se gancho, que é com um tema diferente. Você falou sobre futebol. Isso. Você gosta dessa linha, né? Você pretende ser empresário da área ou é politicamente ajudar? A minha vontade não é ser só político da área. Eu pretendo futuramente, né, caso eu tenha que sair da política, participar de uma chapa para uma presidência do clube que eu gosto aqui no nosso estado. Qual é o seu clube que você gosta? É o Clube Esportivo Sergipe. Olha aí, ó.
É o Clube Esportivo Sergipe, o amado Clube Esportivo Torcedor Sergipe. importante, né? Mas eu não sou só torcedor, eu tenho Você é esse sócio desejo, eu sou conselheiro do Clube Esportivo Sergipe e eu tenho um desejo de ver algum clube do nosso estado na segunda divisão, no cenário nacional. Eu acho que seria muito importante para o estado Sergipe. Esse nome é momento forte. do Sergipe não é bom. Tá péssimo Ou essa preocupa? turbulência. Preocupa muito, né? A gente vê um clube na proporção do Sergipe, um dos maiores, o maior clube do estado, ainda é a maior, torcida ainda é a chamada maior torcida, torcida, né? ainda é a maior torcida do estado. Não tem régua para medir, mas que forte né? Mas ainda é a maior torcida do estado. Perdendo um pouco espaço devido a essas más administrações que têm passado pelo clube. Agora, você fala em más administrações, esses resultados ruins, seria falta da visão de investir em base, por exemplo? Você acredita na base? Eu acho que futebol tem que se pensar em base. O seu projeto passaria por base? Eu vou fazer uma pergunta ao meu amigo Ivaldo e a todos que estão me ouvindo e que vão me ouvir. Pelé passou pela base. Zico passou pela base e Neymar passou pela base. Então, o ponto mais importante do jogador é a base. Eu acho que tem anos que eu não vejo um jogador sergipano despontar. Por quê? Se é a mesma qualidade do Sul, do Centro-Oeste. A bola é redonda do mesmo jeito. A bola é redonda do mesmo jeito. Só precisa ter um trabalho voltado para a base. Um trabalho mais profissional nos garotos. A base se torna de 8 anos em diante. O trabalho tem que ser feito desde quando a criança desponta que tem a vontade de ser jogador de futebol. Um trabalho de psicólogo, um trabalho profissional, de psicólogo, de nutrição e principalmente de profissionalismo. Por quê? Os jogadores de antigamente, eles surgiam no campos de várzea. Jogava com aquela bola de pano, começava ali. Com a grande especulação imobiliária que tivemos dentro de Aracaju, dentro do estado, os campos de várzea acabaram-se. Então, nós temos, inclusive, não sei se eu posso tocar nesse assunto, Ivaldo, mais um projeto que ocupe eu tenho fé em Deus que passe, que ocupe uma área morta que tem no Parque Cimenteira, para criar um centro esportivo. A política já ficou para o terceiro bloco. Mais um gancho puxando para lá. Antes que você já esvazie esse assunto, que eu quero pegar você nos seus projetos políticos, você abordou a questão polícia, Força Nacional, que era a polícia. O que era esse projeto que você abriu mão para ir para a política? O projeto da Força Nacional, eu entendo que para todos os policiais do nosso estado, ele é mais financeiro. O projeto Força Nacional, ele é financeiro. Por quê? Quando você vai para a Força Nacional, você receber uma diária paga pelo governo federal. Porque nós precisamos, né? Nós temos família e precisamos melhorar a nossa renda. Então, todos os policiais de todos os estados, a intenção de ir para a Força Nacional é financeira. Você estava preparado naquele momento? Fisicamente? De todos os sentidos? Física ou treinado? Fisicamente estava preparado, eu estava, porém eu tinha a dúvida de o que ser e o que ficar. Né? Se era para ser da Força Nacional ou ser candidato a vereador. Mas então seu desejo foi realizado porque você decidiu e deu certo, né? Deu certo, graças a Deus deu certo e graças aos amigos e a todos aqueles que confiaram o voto a Zezinho do Bugio. Já que nós estamos falando em polícia e não em política ainda, vamos jogar para o último bloco. Nós vamos ouvir agora um depoimento do Tenente Coronel Vivaldi, que tem uma vivência e convivência com Zezinho. Fala, Vivaldi. Gostaria de falar primeiro do Sargento N. Júnior, sargento que por muitos anos serviu à Corporação Sergipana, à sociedade sergipana, trabalhando, dedicando sua vida, fazendo valer aquilo que foi jurado quando a sua formação. Servir a sociedade, e isso foi feito pelo Sargento N. Júnior com muito esmero. Os resultados do trabalho dele ecoam até os dias de hoje. Sobre o vereador Zezinho do Bugio, nós sabemos que o pouco tempo já como parlamentar, já desenvolve um trabalho que está sendo reconhecido pela comunidade. Eles têm uma preocupação muito grande com os problemas daquela comunidade do Bugio e outras comunidades aqui da nossa capital. Espero que ele desempenhe muito bem o cargo de vereador, como ele desempenhou sua função como policial militar.
Então, vereador Zezinho, Vivaldi fala mil maravilhas sobre a convivência da polícia, mas fala um pouquinho dessa trajetória. Como nasceu o soldado, né, para chegar onde você chegou? O aluno de soldado, né, para chegar ao patamar que cheguei. Eu entrei na polícia através do concurso que fiz em 1994, onde incorporei, entrei no Cefap, fiz o curso de formação, lá fui para o CPTRAN, trabalhei no CPTRAN, no batalhão de choque, e do batalhão de choque nós fizemos um curso de operações especiais que me possibilitou aí a integrar a Força Especial do Estado, que é o Comando de Operações Especiais, que a população conhece como COI. É um patamar que orgulha o policial? Ou só dá trabalho? Eu não tenho só orgulho, eu tenho uma honra. Uma honra, uma felicidade de participar de na minha concepção, e eu sei que para muitos policiais, ela é a companhia mais importante para a Polícia Militar. Né? Porque ela é extremamente operacional. Operacional, é. O papel que é desempenhado pelo COI, ele é de uma responsabilidade sem tamanho, Vivaldo. E por estar no COI, em 2011, eu fui fazer um curso de comandos de selva na Colômbia, onde passei 5 meses na Colômbia. Na área dos tráficos das drogas? É um curso que eles têm lá que combate ante as Farc, né? É verdade. Que dá uma preparação para combater ante as Farc. Um curso muito bom, um curso muito duro. Eu sou o único policial da história da Polícia Militar de Sergipe que tem esse curso de comando internacional. Né? Eu tive a honra também de concluir esse curso. E essa é a minha trajetória política. Ou policial, desculpa, policial, exatamente. E Vivaldi, essa convivência? O Coronel Vivaldi, o Tenente Coronel Vivaldi, ele é um grande amigo meu também. Nós trabalhei muito pouco com o Coronel Vivaldi na Polícia Militar. Mas o relacionamento que eu tenho com o Coronel Vivaldi é de uma amizade, né, com um Tenente Coronel que hoje está desempenhando um papel muito importante na comunidade, para a comunidade aracajuana e sergipana também, porque hoje ele é o comandante do CPMC, que abrange inclusive algumas cidades circunvizinhas aqui do nosso interior sergipano. E um amigo, né, um amigo muito competente, um coronel muito competente, e por isso que ele está desempenhando o papel como o comandante do CPMC, que é quem comanda todo o policiamento da capital. Aprendeu com ele ou ambos aprenderam? Eu até vou tirar aqui uma sátirazinha com o Coronel Vivaldi. Aprendemos juntos, né, Coronel? Porque sempre se aprende juntos. Aprendemos juntos. Agora, olha, um aspecto que as pessoas podem não observar ou não ter conhecimento. A norma militar exige que, ao ser vereador, ele deixe a PM. Veja que prejuízo para a Polícia Militar. Este aqui hoje é da reserva, sargento da reserva. Sargento da reserva. Essa legislação é carrasca, né? Acredito, Ivaldo, que seja resquício da época da ditadura. Né? Na Constituição de 88, eles tiveram uma forma de amarrar, né? Acho que até, não sei se é como castigo para a categoria policial militar. Automaticamente, se nós formos eleitos a qualquer cargo eletivo, ou seja, ou majoritário, nós vamos para a reserva automaticamente. Veja a gravidade disso, porque as pessoas precisam compreender. Ele é vereador, ele é eleito para 4 anos. Ninguém é eleito vereador para sempre. Exatamente. Às vezes você tem 1, 2, 3 mandatos com a glória do povo, né? Mas se ele não se reeleger, ele foi para a reserva com um prejuízo financeiro muito grande. Isso. Algum momento isso te fez balançar antes? A minha mãe era quem se preocupava com essa... Olha, meu filho. A minha mãe se preocupava muito com essa parte aí, né, financeira, mas eu disse, mãe, seja o que Deus quiser, e tem outros meios de sobreviver também, né? Jovem. Hoje tem uma PEC que o senador Valadares, essa PEC é de André, do deputado federal André Moura, mas que o senador Valadares ela está em tramitação no Senado. E para aprovar, possibilitando o policial poder retornar para... E por que não?
Porque, É a me única permita, categoria. ó, o médico não para de ser médico, o advogado não para de ser advogado, jornalista não para de ser jornalista. Aí o policial, eu acho que terminou, não se reelegeu, voltaria para a corporação, até porque a sociedade precisa. E que deixa bem enfatizado isso, né? Que é o policial militar. Porque o patrulheiro rodoviário federal, ele pode voltar, o policial civil, ele não perde nada dos seus proventos salariais. É uma então, injustiça. É uma injustiça com a categoria policial Como tem militar. injustiças na legislação eleitoral, que governador, prefeito não se afasta, concorre, servidor tem que se afastar, enfim, tem que ter uma grande reforma, não é, Eu vereador? acredito que sim, né? Já está mais do que na hora de ter uma reforma política no Brasil, né? Já que nós começamos, queira ou não queira, tem que falar de política mesmo, que o Isso. assunto aqui é político, vamos para um intervalo no programa Identidade. Na volta, aí sim, vamos debulhar a política. Até já. Estamos de volta com o programa Identidade, com o vereador Zezinho, um ex-policial militar. Esse, não porque ele quisesse ser ex, é porque as normas militares fazem com que ele vá para a reserva, hoje ele é vereador. Nós estávamos dando uma pincelada no bloco anterior, essa questão de uma nova PEC que pode rever isso. O senhor gostaria de voltar a ser policial militar caso um dia o povo diga não na política? Eu acredito assim, Valdo, que Deus é quem vai decidir se o povo vai dizer não. Eu tenho certeza que... Seu projeto é político. Meu projeto é político. Ou eu sei que o eleitorado que eu tenho é o povo da minha região, o povo do meu Grande Bugio. Ali eu saí com mais de 3.300 votos, só daquela região. Praticamente eleito. Eu saí eleito. Mas eu sei que muitos amigos policiais militares, policiais civis, delegados da Polícia Civil, eu sei inclusive de pessoas da família Franco que votaram em mim, que eu me sinto muito honrado pelos votos que eu tive, tanto da Zona Norte como da Zona Sul, né? Que eu não tenho distinção de Zona Norte ou Zona Sul. E eu não tenho distinção entre o povo e a polícia militar, a polícia civil, delegados. Todos acreditaram no voto de Alguém pode estar Zezinho do Bugio. perguntando, e eu vou fazer essa pergunta também, tem essa curiosidade, além do jornalista, o cidadão. Por que o Bugio votou em Zezinho? Qual foi a vitamina política? A vitamina política vem dos trabalhos políticos que eu já tinha Era feito. só na área né? de segurança ou era de assistência? Na área de segurança, área de assistência, na área esportiva, né? Onde eu coordeno várias Lá no Anchietão, como nós seria chamamos ali? Anchietão, na Praça Vereador Oswaldo Mendonça. Eu sempre estive à frente das peladas. E, como eu frisei aqui, teve um fato em 2014, né? Que eu cheguei a ser preso por votar Naquela em outra... luta pelas melhorias. por melhorias e nisso as pessoas confiaram em mim, acreditavam que... Ali Zé- havia uma injustiça. Isso, havia uma injustiça. Naquele ato, né? Havia uma injustiça. Eu acredito que eu não tenho mágoa nenhuma com o que aconteceu, mas ali foi um trampolim, né? As pessoas Foi um acham mal que fez um bem. Foi um mal que fez um bem. Não há males na vida que não vem para um bem. Eu sempre digo, né? Nem todo mal é mal, nem todo bem é bem. Né? E eu sempre apoiei alguns candidatos, isso desde a época do meu amigo Edson da Celt, que foi candidato a vereador, meu grande amigo Edson da Celt, desde a década de 90. Ele que eu, tentou várias vezes. tentou várias né? vezes, que eu me envolvi em apoiar. E com aquela liderança, a gente nasce com a liderança e Foi depois aprendendo, foi corrigindo, né? Reuni um grupo de amigos, onde encabeçou com o professor Sandro, que é um dos meus assessores, que tem um dos trabalhos mais importantes no meu bairro, voltado à área de esporte também. Eu reuni com o Sandro e outros amigos que eu não vou frisar nomes para não cometer injustiça, né? Junto com a minha família, e fomos para aquela peregrinação. Você tinha um trabalho para outros. Isso. Cabeça de chapa foi a primeira. Cabeça de chapa foi a primeira, isso. Então, quer dizer, um resultado esplendor, né? Foi. Até tanto que tem um radialista que fala bem assim, quem é Zezinho do Bugio? Muita Qual gente é o não trabalho conhecia, né? social? Mas eu sempre digo, É. ninguém chega à vereança. Tinha um político veterano que dizia, na porta da Câmara existe um mata-burro. Quem passou não é burro, Exato. tem serviço ou tem inteligência. E o senhor agregou as duas coisas. Fico muito lisonjeado com o que você está falando aqui, Valdo.
Mas o povo da minha região, ele já demonstrava essa necessidade de um líder. De um líder político no Grande Bugio, que abrange toda aquela região da Veneza para o Bugio. E nessas caminhadas a gente ia trazendo uma palavra de esperança para as pessoas, apesar de nós estarmos muito desacreditados, né? Ali tem muitas ações que a prefeitura precisa, né? Na área da saúde, na área da educação. Agora, fez me lembrar, o senhor fala muito no Bugio, no eleitorado, na importância. O Bugio não elegeu só um. Veja a força daquele lugar, né? Só as urnas do Bugio, que são 6 escolas, lá tem 23 mil eleitores. Nossa, dá para eleger. Um Se deputado. todos votassem, dá para eleger na média uns 4 a 5, né? Ou até mesmo um deputado sairia eleito verdade. só do Bugio. Mas, na verdade, vereador foram eleitos com base lá 2, né? E ainda ajudou um terceiro, digamos assim, né? Que é o meu amigo Soneca, né? Então, Soneca também tem uma E expressão do de seu voto. Marcos, que tem Seu um Marcos, lá, através do doutor Aguinaldo, que tinha Aguinaldo, redutos, né? Veja a importância do voto, se tivéssemos o voto distrital, né? Por exemplo. O senhor tem que opinião sobre o voto distrital? A gente vê que isso é uma tendência populacional. As pessoas estão voltadas ao voto distrital. Augusto Franco tinha feito que era o Max Prejuízo. Não, teria feito 2. 2, né, na semana passada? Bertolino Mendes poderia ser vereador também, se tivesse um voto distrital. Max, então, isso vai muito para a coisa de redutos, né? Redutos. E hoje o Bugio tem, pode-se dizer que tem 2 vereadores, o Zezinho do Bugio e o vereador Seu Marcos. É verdade. Pela expressão de voto do Seu Marcos, teve mais de 1.000 votos dentro das urnas do Bugio. Há quem defenda também o voto misto, né, que seria o distrital e o somatório com votos pulverizados, né? Vou imaginar um comunicador que tem voto em todas as áreas, veria a segunda lista, mas o senhor entende que o caminho é para o voto distrital? Eu acredito que sim. Acho que seria mais fácil de termos representantes em comunidades, né? Mais perto do problema? Mais próximo ao problema, né? Por exemplo, ou que fosse regional, não fosse tanto distrital, não fosse só de uma localidade, mas uma certa região, vamos dizer. Região norte, sul, leste, queria um mapa, um novo mapa, porque né? nós lá, além do Zezinho do Bugio e seu Marcos, que a base é o Bugio, nós temos o Fábio Meirelles, que é vizinho, que é da Soledade. É verdade, ali na Soledade. Que é Soneca, que também... Soneca é mais vizinho ainda, que é do São Carlos e Maria do Carmo. Então, nós temos uma força hoje de 4 vereadores da Zona Norte. Agora, o senhor não acredita, essa pergunta é necessária ser feita e que serve de alerta. Aumenta a responsabilidade do vereador de base. Com certeza. Os 4 vereadores, os 4 vereadores, nós temos uma responsabilidade muito grande em representar, em lutar pelas melhorias áreas, daquelas áreas. Nós somos 4 vereadores da Zona 01. A Zona Porque 01. às vezes as pessoas acham que o vereador tem um candão quando ganha para resolver tudo. E essa pressão do vereador que é distrital ou que mora na base, a pressão é muito grande. O senhor não teme isso? Eu já venho sofrendo essa pressão. É muito grande essa pressão, eu sei, mas nós temos hoje uma problemática na prefeitura. A prefeitura está atravessando uma fase muito turbulenta. São CPIs que querem serem instaladas, o déficit muito grande que a última gestão deixou. Crise financeira. Crise financeira. Arrecadação baixa. O pivô de tudo que é em Brasília está muito mais turbulento do que a própria prefeitura. O seu eleitorado tem compreendido o que o senhor fala sobre isso? Nós vamos fazer um trabalho junto à comunidade e até mesmo hoje nas redes sociais, tentando explicar às pessoas, tentando mostrar às pessoas a dificuldade que a prefeitura vem passando e atravessando. E que o vereador tem limitações. E que o vereador tem limitações. É muito bom, Evaldo, o que o senhor frisou aqui, porque o vereador tem limitações. E acredito que nós não tenhamos essa força para fazer as coisas acontecerem da noite para o dia. Mas eu acho que é muito importante, eu como vereador distrital, que eu entendo que eu fui, a minha grande expressão de voto foi na minha região, eu tenho essa obrigação, eu tenho esse compromisso junto àquela população do Grande Bugio, como eu chamo, de explicar para eles o
o estado que está a prefeitura, né, que nós estamos trabalhando. Essa semana, por 2 vezes, eu fui dormir 3, 4 horas da manhã, dando assistência às pessoas, né, alguns amigos nossos. Lá não tem horário para que as pessoas me chamem, eu vá ver o problema de... Por enquanto a gente consegue desentupir uma fossa, tapar um buraco, fazer simples coisas, de tudo um pouquinho. E as pessoas nos solicitam e a gente tem que atender o clamor das pessoas que passam aquela angústia, aquela agonia de ver. E confia e procura, né? E confia e procura. E eu acredito que seja a nossa obrigação por enquanto. Até que venhamos trazer coisas mais significantes, projetos muito mais importantes de desenvolvimento Coletivos, humano, né? E coletivo para aquela grande comunidade. Agora o depoimento de um amigo de Zezinho do Bugio, nosso querido Barreto. Fala, Barreto. Eu sou amigo de Zezinho há 25 anos. Se conhecemos através de futebol, né, dentro do Bugio mesmo. E daí pegamos uma amizade muito boa. Tem uma amizade de irmão. É um bom amigo, é um bom irmão, é um bom filho e é um bom pai. Isso aí não resta dúvida. Zezinho, eu lhe desejo tudo de bom. Que Deus lhe ilumine e lhe proteja. Que você seja um bom vereador desses 4 anos. E aí, vereador Zezinho, o Barreto foi enxuto, mas sempre fala com o coração sobre você. Eu que tenho que falar de Barreto. Barreto tem um coração de criança, apesar da largura dele, mas o coração daquele homem é de criança. É um dos meus grandes amigos em vida, né? Sempre grato, amigo, sempre, né? Sempre grato. Barreto tinha mais de 25 anos que não votava em ninguém e foi regularizar o título dele, ficou numa fila tremenda, passou fome, aí ele reclama pra caramba. Eu só fui votar porque era pra você. Ele é um baluarte no nosso bairro, uma pessoa muito conhecida no Bugio e o meu amigo, né? Esse é o mais importante. Para encerrar, vereador Zezinho, que hoje ele, embora ele considere uma votação distrital, na verdade ele é vereador dos aracajuanos. Qual a mensagem para os aracajuanos? Uma das mensagens que eu deixo para os aracajuanos é que ele tem que confiar essa gama de vereadores novos que estão dentro da Câmara de Vereadores. Eu tenho certeza que o que está acontecendo em Brasília está refletindo, inclusive, em qualquer político. Esse nome político está com uma descrença, uma falta de credibilidade muito grande. Mas eu sei por que eu saí candidato, eu sei porque Deus me deu essa oportunidade e essa missão, Ivaldo. E eu sei que nós traremos o melhor para a nossa cidade. Eu tenho certeza que a Prefeitura de Aracaju vai entrar nos trilhos, ela vai dar uma guinada. E esse é o desejo do povo, que traga as melhoras para o povo no lado social, no lado urbanista, no lado esportivo, no âmbito da saúde. As pessoas necessitam que as coisas andem, que as coisas realmente funcionem no nosso município e no nosso Brasil. Meu querido Zezinho, vereador Norberto, Zezinho do Bugio, que Deus abençoe no seu mandato. Obrigado por estar aqui e vamos voltar mais vezes para ir mostrando à sociedade esse dia a dia no plenário. Que Deus abençoe. Muito obrigado e ao senhor também. Um bom dia a todos. Esse foi o nosso bate-papo com o Zezinho do Bugio. O programa Identidade fica por aqui. Todas as segundas, às 9 da noite, o programa Identidade. Mas se você perdeu esse horário, tem as reprises na nossa programação. Não deixa de ver, porque você vai conhecer o vereador, esses detalhes, a intimidade, fatos que você não conhece. Porque ninguém chega à Câmara por acaso. Ou tem prestígio, ou tem serviço, ou tem inteligência, ou tem tudo junto. Até o próximo entrevistado.